Gravando. Olá, aluno! Vamos agora para a parte 5 da nossa aula 3, nossa parte final dessa aula. E aqui a gente vai falar um pouco em relação ao uso do IA de maneira mais responsável na área de saúde, tanto da pesquisa até a prática clínica. Quando a gente pensa no uso do IA, uma coisa que é muito importante a gente definir, né, e trabalhar na questão da saúde, é que sempre o profissional de saúde, o usuário da IA tem que estar no comando. A IA ela vai ser uma ferramenta que a gente chama de inteligência aumentada. A intenção não é substituir o profissional, apesar de sempre a gente ter algumas notícias meio apocalípticas falando que a IA vai substituir tal profissional ou aquele profissional. Não é a intenção final, principalmente no contexto da saúde, é mais um projeto de colaboração, né, nesse modelo de inteligência aumentada. A IA ela vai ser uma ferramenta a mais para o profissional de saúde facilitar o raciocínio clínico dele, né, melhorar, às vezes, a eficiência do profissional, né, mas tem algumas coisas da IA que ainda não funcionam tão bem, que isso realmente é muito do contexto humano, que é a questão, por exemplo, da empatia, uma coisa que, por enquanto, não tem nenhuma IA que vai replicar, e a questão também que a gente tem que sempre definir que a decisão final sempre vai ser do ser humano, de quem está utilizando a IA. Você nunca tem que ter esse peso de a IA ela vai dar um possível diagnóstico, uma possível decisão, mas fica sempre a critério de quem está utilizando seguir aquela orientação ou não. E nesse contexto de colaboração, tem dois modelos que a gente pensa mais nesse contexto, que é a questão do humano no ciclo, que a IA ela vai executar uma tarefa, vai apresentar uma sugestão, ela sempre vai ser validada por um profissional, então nunca ela vai ser determinante, vai ser, sim, ela vai fazer uma possível decisão, vai dar um possível diagnóstico, mas sempre vai aguardar a interação com o humano para dar seguimento. E tem a questão do humano supervisionando o ciclo, que a IA ela vai ter autonomia, muitas vezes ela vai dar seguimento a alguns fluxos, mas um ser humano sempre vai estar supervisionando e pode intervir a qualquer momento. Por que é tão importante a questão do julgamento clínico humano? Né? A IA ela vai processar dados, né? Ela vai interpretar dados, às vezes, no contexto ali daquele modelo, daquele algoritmo, mas tem muitos fatores que ainda a IA ela não consegue avaliar. A história de vida de um paciente, os seus valores, as suas comorbidades, sua situação social, são coisas que, às vezes, uma IA não vai ter condição de avaliar. E até um contexto que é interessante você pensar no uso da IA, até nos cuidados paliativos, que foi de um estudo que foi publicado há pouco tempo, que a primeira impressão de médicos e emergencistas sobre a chance de um paciente se recuperar, um paciente grave, foi muito mais preciso do que um score preditivo calculado por modelo de IA. Então, um profissional de saúde que já está habituado àquele contexto, já sabe como costuma ser a evolução de um paciente, está mais habituado. Às vezes é realmente uma coisa de sentimento, realmente, assim, mais de prática profissional. Às vezes acaba sendo muito mais preciso, às vezes, do que um modelo de IA. Porque tem alguns critérios, do contexto do paciente, contexto familiar, da história dele, contexto dele no serviço de saúde. Tem coisas que às vezes a gente não consegue avaliar de maneira tão precisa, tão racional. Então, às vezes, a IA não vai conseguir avaliar isso. Então, às vezes, a primeira impressão de um profissional bem capacitado, com muita experiência, vai ser mais precisa como IA. Mas isso tem evoluído, claro. Mas, num primeiro momento, a gente sempre tem que considerar que um profissional experiente, com muita experiência naquele contexto, e ainda mais quando a gente pensa num contexto desafiador, de paciente grave, às vezes vai ter uma sensibilidade maior, uma capacidade de identificar, às vezes, a evolução do paciente mais do que o modelo de IA. Um olhar clínico treinado e vai capturar, às vezes, alguns nuances, algumas informações que são difíceis de um algoritmo avaliar, que às vezes não são quantificáveis. Então, você não, normalmente reforçando que você nunca vai substituir especialista. Tá? Pelo menos nessa tecnologia inicial. Não sei como é que vai ser a evolução, claro, da IA, mas a gente não pensa no primeiro momento, de maneira nenhuma, em substituir o profissional. Tá? Uma outra questão muito importante em relação aos algoritmos é a questão da ética, né, e do viés. Quando um modelo ele é insistentemente, de maneira recorrente, treinada com um determinado dataset, com um determinado grupo de pacientes, de um contexto específico clínico, ele tende a
a ficar tão habituado com aquele contexto que ele pode passar a ser um pouco mais preconceituoso em relação a alguns diagnósticos. Tá? Um dos exemplos aqui de viés racial, por exemplo, esse estudo do Obermeyer, que ele analisou um algoritmo comercial que era muito utilizado nos Estados Unidos para prever quais pacientes necessitariam de cuidados de saúde adicionais. Por algum motivo, às vezes, que a gente nem consegue compreender tão bem dentro da criação do algoritmo, nesse contexto, ele subestimava de maneira consistente a necessidade de cuidados para pacientes negros. Aí depois o que foi avaliado foi que a investigação mostrou que o modelo ele usava os gastos com saúde anteriores como um marcador, um proxy ali da gravidade da doença. Como às vezes o paciente naquele contexto tinha barreiras socioeconômicas que gastavam, eles acabavam gastando menos com saúde, o algoritmo entendeu porque eles estavam gastando menos com saúde que eles eram mais saudáveis, sendo que na verdade eles só não tinham tanto acesso à saúde. E fica difícil você, às vezes, num primeiro momento, né, determinar como vai funcionar isso dentro do funcionamento do algoritmo. Às vezes você não percebe, ou esquece, às vezes, na verdade, que um algoritmo do tipo ele não trabalha com senso comum, ele não tem essa noção de mundo, às vezes, de contexto, e não vai prever uma coisa do tipo. Ele trabalha, às vezes, de uma maneira muito objetiva. Se uma pessoa gasta pouco com saúde, é que ela não tem tantos problemas de saúde? Não, é só uma questão realmente de barreira socioeconômica de acesso à saúde. E isso teve um impacto absurdo. Às vezes ele acabou prevendo, às vezes, que um determinado grupo era mais saudável, sendo que na verdade não era, só não estava acessando de maneira adequada o serviço de saúde. Então, uma coisa que é muito importante quando a gente pensa em qualquer contexto mais sensível, de acesso aos dados mais sensíveis, é que a gente sempre trabalha com uma ideia de que a gente vai revisando o modelo, a maneira como o algoritmo está funcionando. A gente nunca vai, do zero, criar um modelo novo, um algoritmo novo, rodar já imaginando que ele está perfeito, que não vai ter que ser feito nenhum ajuste. Coisa mais comum e até inclusive indicada, recomendada nesse contexto é você sempre revisar como o modelo está funcionando, você passar por uma fase toda de adequação, de treinar o modelo, de revisar, avaliar todos os tipos de vieses possíveis e fazer os ajustes necessários. Até porque dependendo do tipo de estudo vai ter uma consequência, né? Por exemplo, um estudo que você está tentando determinar para qual grupo você vai investir mais, vai ceder mais recursos para a saúde, você às vezes vai passar menos recursos para um determinado grupo, sendo que na verdade era um grupo que precisava mais. Na verdade, aqui nesse modelo ele só entendeu que era mais saudável porque foi um viés absurdo em relação a considerar que você procurar menos um serviço é porque você é mais saudável, nem sempre. Né? Então a gente vai ter maneiras de evitar esse viés. Uma é a questão da curadoria e auditoria de dados. Você sempre tenta, da melhor maneira possível, né, quando possível, as bases de treinamento têm que ser grandes, têm que ser diversas, têm que ser representativas da população em que o algoritmo será aplicado. Até um desafio nosso lá do estudo atualmente da questão do câncer de pele, que a maior parte dos modelos já treinados para diagnóstico de câncer de pele ou de datasets, eles não consideram a diversidade de peles de uma realidade latina. E isso é um desafio imenso e que o algoritmo ele vai, assim, o trabalho todo que está sendo feito de desenvolvimento da tecnologia, de coleta das imagens, vai resolver isso. Tem a questão que a equipe de desenvolvimento também tem que ser diversa. A partir do momento que você cria uma equipe que está tentando desenvolver uma solução ou que está cuidando de um determinado grupo, de um determinado projeto, se ela for realmente mais diversa em relação a tudo, diferentes origens, diferentes gêneros, religião, também especialidades, experiência de vida, você reduz o risco de você ter alguns tipos de viés, porque às vezes a visão de mundo daquele profissional vai ser muito diferente. Às vezes a experiência do profissional também, experiência de vida e tudo mais. E não é só você tentar escolher o profissional só pelo conhecimento dele em relação ao uso daquela tecnologia. Não basta você, vou escolher um profissional que tem muita experiência com machine learning, mas às vezes não tem tanta experiência com aquele contexto, às vezes de uma população mais vulnerável ou com uma população mais diferente, né? Ou às vezes você tentar vou contratar um especialista em AI Machine Learning, formado no MIT, ele com certeza vai conseguir fazer um projeto excelente, porque é muito bem capacitado, mas às vezes ele não vai estar tão habituado a como funciona aqui no Brasil, né? Não conhece nem tanto o perfil do paciente, nem tanto o perfil do sistema de saúde. Então, é importante você ter uma equipe diversa,
né? As habilidades não se limitam às habilidades relacionadas ao uso de uma tecnologia, mas até tem as soft skills também, né? Outras habilidades e outros critérios que vão ser levados para a escolha dessas equipes. E você precisa sempre monitorar, como eu comentei. Você nunca vai criar um algoritmo, acreditar que está perfeito, deixar rodando e achar que está tudo maravilhoso, que não vai ser necessário ajuste. Até na imensa maioria das vezes é extremamente trabalhoso. São muito ajustes necessários, é muito estudo para você ter mais confiança que aquele algoritmo está funcionando bem. Então, monitoramento contínuo sempre, e você sempre vai estar ajustando, modificando alguma coisa, fazendo testes e avaliando o que está mais adequado para aquele algoritmo. Um ponto que é extremamente importante é a questão da privacidade dos dados. Aqui no Brasil a gente tem a LGPD, que é a principal legislação quando a gente fala de maneira mais geral em relação à privacidade. É uma lei extremamente importante, talvez o que a gente teve recentemente é uma evolução em relação à preocupação com a privacidade da população como um todo. Temos a questão da LGPD classificar os dados de saúde como dados pessoais sensíveis, que exige um nível a mais de proteção, existe mais critérios para você utilizar esses dados. Inclusive, na LGPD tem um artigo que trata do direito à revisão de decisões automatizadas, que basicamente o cidadão tem direito de solicitar que uma decisão tomada com base nesse processamento automatizado, que afete os seus interesses, essa decisão pode de alguma maneira afetar seus interesses, que ela seja revisada por uma pessoa natural. Basicamente, se você roda um algoritmo em relação à avaliação de um caso de um paciente, e o algoritmo ele vai determinar uma certa decisão em relação a um fluxo, ou algum encaminhamento, ou algum diagnóstico, e o paciente tem ciência que essa tecnologia foi utilizada para chegar a essa decisão, considerando, e isso concordo plenamente, as limitações, que são inúmeras, que eu já comentei aqui, tem muitos potenciais, mas tem muitas limitações em relação ao IA também, que nem sempre a IA vai dar uma decisão tão adequada para aquele caso, a pessoa tem direito de solicitar uma revisão em relação àquela decisão. Uma coisa que, infelizmente, tem sido priorizado, às vezes tem outras coisas que eu acho mais importante, mas esse contexto também é importante, de usar o IA, por exemplo, para definir quanto uma seguradora de saúde vai liberar determinado procedimento. Você pode utilizar, às vezes, isso de certa forma para facilitar esse processo de liberação de uma decisão, de uma liberação de um recurso, de uma seguradora de saúde? Sim. Às vezes até uma estratégia para você reduzir o tempo de espera por uma liberação de um procedimento, uma cirurgia, alguma coisa do tipo. Mas nunca pode ser a única decisão. Você não pode aceitar de maneira cega aquela decisão pelo algoritmo. Mesmo sendo um algoritmo perfeito, é muito revisado, tem muita experiência, você sempre tem que ter um critério a mais, uma decisão humana passando por aquilo, considerando até o impacto disso na vida da pessoa. Imagina, é um contexto no qual uma pessoa vai ter uma liberação, às vezes, por um determinado tipo de terapia, para câncer, enfim, são várias possibilidades. Então, isso existe, tem toda uma questão que não é unicamente de fluxo, uma questão de contexto da pessoa, né, de impacto na vida daquela pessoa, então realmente tem que ter um processo de decisão humana. E, considerando, né, se o paciente souber, isso é até importante, até uma coisa que a gente comenta bastante em discussões em relação à ética no uso da IA, os pacientes têm que estar mais cientes que isso tem sido muito feito, que tem sido muito utilizado, a IA está cada vez mais frequente o uso de IA para esse tipo de decisão, e que, estando evidente, ou seja suspeito, que uma IA foi utilizada para esse processo de diagnóstico de decisão, o paciente tem a opção de solicitar uma reavaliação humana. Tá? E também a lei ela vai garantir o direito de solicitar explicações claras e adequadas sobre os critérios e procedimentos utilizados na decisão automatizada. Novamente, repito, tem toda aquela questão da caixa preta, de você não entender como é que ela funciona, mas hoje em dia a gente já não pensa desse jeito. É importante que quem utiliza uma IA entenda como ela funciona, como ela chegou àquela decisão. Quando a gente pensa em dados sensíveis, isso é ainda mais preocupante. E uma outra coisa que eu gosto de comentar bastante, sempre que eu falo essa questão de privacidade e segurança de dados, é que a LGPD é uma lei extremamente importante, não vou negar a importância dela, mas a gente já tem todo um contexto de há muitos anos, a gente tem os conselhos de classe, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem, sociedades específicas em relação à saúde, como a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que já tem regulamentos, protocolos, diretrizes em relação aos usos de dados em saúde.
Então, vai muito além da LGPD, essa preocupação. A LGPD, com certeza, ela foi uma coisa que chegou para dar uma preocupação a mais e que realmente até quase revitalizou toda essa questão da privacidade, essa preocupação aqui no Brasil. Claro que isso não foi uma coisa unicamente do Brasil, isso veio muito do modelo europeu, da GDPR. Nos Estados Unidos a gente tem a RIPA também, que é voltada para a saúde especificamente, que já é bem antiga, já está há muitos anos funcionando lá. Mas a gente tem que pensar que existe todo um arcabouço legal relacionado à questão do uso de dados em saúde que tem que ser respeitado e que felizmente a gente tem visto uma evolução muito boa em relação a isso. As pessoas têm se preocupado mais com isso. Aqui a gente finaliza a parte 5 e vamos comentar aqui, eu incluí mais uma aula aqui bem rápida em relação a mais algumas coisas em relação a IA e Machine Learning na saúde que a gente vai debater na próxima aula. Basicamente a gente pensar como é que vai ser a evolução nos próximos anos com o uso da IA.